E agora, padre, vamos lá. Padre, eu tenho visão das coisas antes delas acontecerem. Por que as pessoas não acreditam em mim? Gente, é muito bom falar sobre essa questão de visão, premonição, né? Ai, será que eu estou prevendo o futuro? Será que eu estou tendo visão? Não, vamos com calma, porque essa coisa de prever futuro, primeiro que isso não existe. Por que não existe? Por que uma pessoa não pode prever o futuro? Porque o futuro não existe. Como é que você vai prever alguma coisa que ainda não existe? Futuro não existe, né? As coisas vão acontecendo a partir das minhas decisões, das minhas atitudes. Aí aquilo vai se fazendo. Passado, nós temos lembrança e recordação daquilo que passou. O futuro não existe, portanto não podemos ter visão. Mas você vai me dizer, padre, mas parece que eu prevejo as coisas. Ora, é sobrenatural isso? Não, não é sobrenatural. Não tem espíritos falando com você, não tem algumas vozes falando com você, nada disso. Mas então por que algumas pessoas têm mais capacidade de intuir aquilo que pode acontecer? Você escutou a palavra que eu usei? Você escutou o verbo que eu usei? Algumas pessoas têm a capacidade de intuir, ou seja, isso é uma capacidade, a gente poderia dizer uma habilidade, uma skill, é uma habilidade chamada intuição. Os cientistas já se desdobraram, né, sobre essa questão da intuição. Há pesquisadores que chegam até considerar a intuição como um sexto sentido, né? Nós temos 5 sentidos, mas isso seria um exagero também. Nós temos na ciência uma constatação de que as mulheres são mais intuitivas do que os homens, né? Justamente porque o homem tem uma maneira cognitiva diferente da mulher. O homem tem uma visão muito limitada na sua compreensão, limitada, né? O homem geralmente ele consegue realizar uma tarefa só por vez. Poucos homens têm essa capacidade de realizar várias tarefas. As mulheres não. As mulheres, elas são multitarefas. Elas têm, ao mesmo tempo, elas podem prestar atenção no que está acontecendo, pensar no que vai fazer amanhã, pensar no que aconteceu, ou seja, as mulheres, elas têm isso. Por causa desta maneira diferente de cognição das mulheres, elas têm uma intuição mais desenvolvida. Mas o que é intuição? Intuição é essa capacidade que a gente tem, de repente, de conjugar e de assimilar, né, as coisas, as informações, os dados e, de repente, perceber que aquilo tem uma probabilidade maior de acontecer. Nada mais do que matemática, por causa da probabilidade, nada mais do que essa capacidade que tem de você conseguir, com os dados, colocar os dados e processar esses dados. Gente, deixa eu falar uma coisa. É como um computador que prevê se vai chover ou não. É magia? Não, é tecnologia. Claro, lembra dessa coisa, né? Como que um computador prevê se vai chover, se vai esfriar? Por exemplo, amanhã vai começar a esfriar, né? A gente está vivendo hoje, tem um calorão danado. Amanhã começa a esfriar. Como é que consegue? Você lança no computador um monte de dados, vários dados. Ele vai processar tudo aquilo e vai vai traduzir aquilo em algumas previsões, que não é previsão, né? Não é previsão, algumas previsões. Isso imagina, o nosso cérebro é muito mais, infinitamente maior, mais capacitado do que um computador. Então, algumas pessoas têm uma capacidade maior de intuição. De quê? De receber vários dados, dados, informações, olha ali, e processar aquelas informações e dizer, tem a probabilidade de acontecer isso, e ela diz, vai acontecer isso. Mas não como uma previsão sobrenatural, mas como algo natural chamado intuição. Tá bom? Muito